Moisés estava com 120 anos de idade. Há 40 anos atrás, ele foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Daqui a pouco, Moisés vai morrer. E aquela geração de pais vai entrar na terra prometida. Porém, os pais destes pais, que era a geração que havia saído do Egito, já estava morta. Só Josué e Calebe não morreram. Todos os outros morreram. Os pais destes pais que agora vão entrar na terra prometida. Deuteronômio significa repetição da lei. Moisés, ele ministra este que é conhecido como o maior sermão da Bíblia. Ele recapitula os 10 mandamentos. Ele recapitula tantas outras lições e acontecimentos. E é interessante que vocês vão prestar atenção agora nesse texto e ver quais eram as prioridades de um homem com 120 anos que tem a responsabilidade de deixar uma constituição para estes pais, filhos da outra geração, que vão possuir a terra prometida. E veja o que ele diz no capítulo 6, que é um capítulo chave de Deuteronômio. Capítulo 6, a partir do verso 1. Estes, pois, são os mandamentos. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, diga filhos, diga pais, filhos e netos. Responsabilidade geracional. Aqui está a responsabilidade geracional desses pais. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que hoje lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça, repete comigo, ouça e obedeça. Ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel, com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aqui está a primeira prioridade de Moisés. Eu preciso que esta nova geração de pais ensine para os seus filhos que só existe um Deus. E esse é o Jeová, Rafá, Jiré. Só existe um Deus, Criador do universo. Só um Deus. Voltemos para o texto. Ame o Senhor. Volte lá, por favor. Vamos repetir. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Deixa o texto aí, por favor, querido. Então, a segunda prioridade de Moisés: amar a Deus com todo o seu ser no tempo presente.
o único Deus, o qual você tem que amar com todo o seu ser, corpo, alma, espírito, com toda a sua força. Ame o seu Deus no tempo presente. Vamos ter uma outra prioridade. A terceira, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Escute isso, por favor. Primeiro, ensine os seus filhos que há um único Deus. Segundo, amem o Senhor de tal forma que isso transborde sobre a vida dos seus filhos. Então, além de vocês, pais, amar o Senhor com toda a força do seu ser, vocês vão transmitir sobre este amor para os seus filhos, que vão transmitir para os seus netos, porque essa responsabilidade, ela é geracional. Continuando. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços. É interessante que até hoje, lá em Israel, os judeus colocam no pulso uma caixinha fixada, presa, numas tiras de couro, chamada filactério. E dentro da caixinha tem esse texto das Escrituras Sagradas. Não era isso que Moisés estava querendo dizer. Quando Moisés pede para colocar no pulso, ele estava falando que todas as nossas ações, elas devem ser orientadas pela palavra de Deus. Todas os nossos negócios, nossas atitudes, têm que ser orientadas pela palavra de Deus. Continuando, amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Lá eles também ainda colocam um couro assim e colado uma caixinha, que é o filactério, com esse texto dentro dela, e eles colocam na testa a caixinha. Não era isso que Moisés estava dizendo. Moisés estava querendo dizer o seguinte, que a sua mente, ela seja orientada pela palavra. Que a palavra de Deus habite abundantemente na sua cabeça. E que todo o seu pensar seja um pensar a partir da palavra de Deus. Continuando, escreva-as nos batentes das portas e de sua casa e de seus portões. Até hoje, os judeus colocam dentro de uma peça assim, chamada mezuzá, colocam esse texto, eles colocam um pergaminho com esse texto dentro do mezuzá, e eles fixam no batente da porta. Mas não era isso também que o Senhor estava querendo dizer. O que Moisés estava querendo dizer, inspirado por Deus, o que ele estava dizendo é que, ainda que para o lado de fora da sua casa, o mundo esteja mergulhado na escuridão, a palavra tem que ser a luz, tem que ser a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e que a nossa casa, a nossa família seja dirigida, orientada, governada pela bendita palavra do Senhor. Era isso que Moisés estava querendo dizer. Agora, com base nesse texto, eu quero falar sobre, então, o que eu coloquei nesse livro aqui. Lições que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar. Esse livro tem 400 páginas, tem 55 lições que eu coloquei aqui, deixa eu ver se é 55 mesmo, 55 lições que eu coloquei aqui, que eu aprendi como pai de 3 filhos do berço ao altar. Talvez você esteja se perguntando, pastor Josué, se o seu ministério tem 33 anos, só trabalhando com família,
Por que o Senhor escreveu agora? Porque algumas coisas você só escreve depois que você tem a validação de Deus, um testemunho público a partir dos resultados alcançados. Preste atenção. Eu tenho 38 anos, vou fazer 39 anos de casado. Na minha relação com a minha esposa, de 39 anos de casado, nunca se ouviu a palavra divórcio. Nós nunca dormimos fora da cama porque brigamos, como alguns casais que ficam 7 dias sem conversar, dormindo na sala, ele ou ela. Ou então, outro dia uma irmã disse, meu marido, toda vez que a gente tem uma briga, ele arruma a mala e vai para a casa da mãe, bebezão. Você casou com um bebê de 100 quilos. Eu tenho 3 filhos, a Letícia, o Douglas e o Pedro. Todos os meus filhos são casados e muito bem casados. Todos os meus filhos estão envolvidos com o ministério. O Douglas lidera o movimento Dizescope. Quem conhece aqui o movimento Dizescope? Levante a mão assim, olha aí que maravilha. Toca milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Casado com a Valéria, uma grande pregadora. A Letícia é líder dos líderes do ministério infantil da igreja, que o irmão é pastor. O Pedro é ministro de louvor da igreja, que o irmão é pastor. A minha nora é ministra de louvor. O meu genro lidera o departamento infantil junto com a minha esposa. E os meus 3 netinhos, um dia eu estou lá em casa, quando eu saí assim da cozinha e fui para a piscina para ver como é que eles estavam, um estava batizando o outro. Falei, tudo vocacionado para o ministério. Agora preste atenção. Algumas pessoas pensam que os meus filhos nasceram com a marca de um anjo em estado de glória. Não. Nós tivemos que administrar crises, principalmente na adolescência da Letícia. Eu vou contar um pouco na adolescência, na juventude do Pedro. O Douglas, também eu tive que ajudá-lo a entender algumas coisas na adolescência. Criar filhos é um grande desafio, principalmente hoje. Agora, a primeira lição que eu e a minha esposa aprendemos, como pai de 3 filhos, é que quem se prepara para a paternidade e maternidade se tornam pais melhores. Eu vou repetir. Quem se prepara para a paternidade e a maternidade se tornam pais melhores. E essa preparação tem 3 aspectos importantes: o espiritual, o emocional e o financeiro. Por que espiritual? Olhem para cá, por favor. Porque, por exemplo, quem é pai aqui? Pai, levante a mão assim, por favor. Pai, que bom que vocês vieram. O pai, assim, o homem, marido, assim que engravida a mulher, Deus unge ele a pastor. Pastor de um pequeno rebanho chamado família. Se você é pai, você é o pastor da sua casa. Vou repetir. Se você é pai, você é o pastor da sua casa. E presta atenção no que Moisés está falando aqui, no verso de número
3 e 4. Ouve, pois, pais israelitas, ouve, Israel. E aí no verso de número 6, estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, no coração do pai. No verso de número 7, tu as inculcarás a teus filhos. Pergunto, é da igreja a responsabilidade de educar os filhos quanto à palavra de Deus, sim ou não? Não. É da escola adventista, escola batista, escola presbiteriana, educar nossos filhos quanto aos princípios e valores da palavra, sim ou não? Não! Aqui Moisés está falando de uma responsabilidade que é do pai, auxiliado pela mãe. Você é o pastor da sua casa. A igreja dá um suporte, a igreja apoia, a igreja ajuda, mas a responsabilidade é sua, pai, auxiliado pela mãe. A responsabilidade é minha. O homem é o pastor da sua casa, é o profeta que denuncia os pecados da família, e é o sacerdote que leva a família à presença de Deus e traz a presença de Deus para a família. Então escute, preparação espiritual. Segundo, preparação emocional. Eu estava em um período, agora no final de ano, com a minha família toda, lá no nosso espaço como família, tiramos um tempo juntos ali, e foi o Wesley e a Soraya, que são pais da Aurora pequenininha, e do Oliver pequenininho. Escute, por favor. Pais emocionalmente despreparados se tornam pais tóxicos para os filhos pequenos. Pais desequilibrados emocionalmente amaldiçoam as crianças. Pais desequilibrados emocionalmente agridem, espancam, ferem as crianças. Se existe um período em que os pais precisam de inteligência emocional, maestria emocional, equilíbrio emocional, é quando as crianças são pequenas e quando elas crescem e se tornam adolescentes. Aí o adolescente é que o pai precisa mesmo de equilíbrio e maestria emocional. Preparação. Todo pai deveria fazer um curso de inteligência emocional. Todo pai. Toda mãe deveria fazer um curso de inteligência emocional. E por último, preparação financeira. É engraçado que eu vejo algumas meninas namorando com rapazes e elas dizem assim: pastor, estou amando. Dá uma olhadinha, pastor, não é um gato? Eu nunca vi um bicho tão preguiçoso que nem o gato. Você encontrou alguma vez gato cuidando de casa? Alguma vez o gato auxiliando o policial no aeroporto? Você já viu algum gato guiando cego? Às vezes eu me pergunto, para que serve o gato? Me explica, irmão, para que serve? Deve servir para alguma coisa, porque Deus não ia criar nada sem um propósito. Talvez é para dar trabalho. Ei!
Eu disse esses dias, agora, recente, eu disse para um casal maduro, que está para se casar. Eu disse, ei, paixão, frio na barriga, aquela coisa, vai até aqui, Depois que casa, passou 1, 2 anos, daqui para frente, é dinheiro. É comida na mesa. É roupa no guarda-roupa. É dinheiro para comprar calçados. É dinheiro para pagar o convênio médico. Para comprar o remédio. Para suprir as necessidades da casa. Para viajar, tirar férias, descansar. Só frio na barriga e te amo não vai resolver. Acorda, pô. E um filho custa caro. Eu sei quanto custa 3 filhos do berço ao altar. Então, é uma preparação espiritual, é uma preparação emocional e é uma preparação financeira. Se vocês me entendem, digam amém. A segunda lição que eu e a minha esposa aprendemos é que a chegada do primeiro filho é um desafio. A inauguração da paternidade, a inauguração da maternidade é um grande desafio. A paternidade é um presente e uma responsabilidade. A chegada do primeiro filho requer responsabilidade compartilhada. Diga responsabilidade compartilhada. Quais são os homens aqui que não se casaram ainda? Levante a mão assim, por favor. Bem alto assim. Então guarda isso, por favor. Tem alguns homens casados que a impressão que eu tenho é que eles acham que o filho foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Que ele não participou disso. E tem homem que acha que a única responsabilidade dele é trabalhar lá fora e trazer a provisão, sentar no sofá, pegar o controle e esquecer da vida. Ô irmão, você teve participação nisso. Filho é o resultado de um óvulo que foi encontrado por um espermatozoide que você produziu. Ei, os homens precisam entender que filho, em todos os aspectos, é responsabilidade dos dois, porque os dois fizeram, os dois geraram. Se vocês me entendem, digam amém. Mas pastor, essa responsabilidade não é só da mãe. Ela não fez sozinha, sozinha. Então, o homem tem que ser macho para gerar e macho para adotar o filho que gerou. Quantos podem dizer amém aí? É uma pena que teu marido não veio, irmã. Escute. Eu estava lá, voltando no Wesley, na Soraya, na Aurora e no Oliver. E eu fiquei olhando os dois. O Wesley entendeu. Troca a fralda também. Dá a mamadeira também. Prepara a mamadeira também. Fica acordado também enquanto a mãe descansa. Responsabilidade compartilhada. É por isso que, escute, é por isso que tem casamento que acaba com a chegada do primeiro filho. Vocês sabiam que 60% dos casais experimentam uma crise enorme com a chegada do primeiro filho? Falta equilíbrio emocional, falta maturidade, falta empatia, falta sensibilidade,
falsa consciência de pai responsável, a experiência em lidar com o desconhecido, as mudanças no corpo e no comportamento da mulher. Outro dia uma irmã me procurou dizendo assim: pastor, como eu estou sofrendo. Quando a minha barriga começou a crescer, na primeira gravidez, ela está grávida. Quando a minha barriga começou a crescer, meu marido simplesmente passou a ter aversão a mim. O senhor não tem noção do quanto a minha alma está ferida por causa do desprezo de um homem que acha que mulher grávida é leprosa. Como eu gostaria de estar falando isso em rede nacional. Que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Quando a Bíblia nos ensina que o amor agapau, que é esse amor que a Bíblia diz que eu tenho que amar minha mulher, é um amor doador, é um amor sacrificial, é um amor que se coloca no lugar do outro, para ver na perspectiva do outro, para sentir o que o outro está sentindo, para ser solidário ao momento do outro. Se existe um momento em que a mulher mais precisa da empatia do marido, da sensibilidade do marido, da compreensão do marido, do colo do marido, do ombro do marido, do ouvido do marido, é quando a mulher está grávida.